queridos do YouTube, cá estou eu mais uma vez. E no vídeo de hoje nós iremos falar da emergência da psicologia. Nós iremos ver o surgimento da psicologia, por que a psicologia surgiu. Vamos entender tudo isso aqui no blog da Mila MZ. E desde já quero convidar a você a inscrever-se no canal, deixar ficar o seu gostei e deixar ficar também o seu comentário. Vamos interagir, né? Se você não entendeu qualquer coisa que for dita aqui, você pode deixar ficar no comentário. Nós iremos ler, iremos esclarecer todas as suas dúvidas. E partilhe o canal, partilhe com todos. Iremos ver desde a mitologia grega e iremos ver o pensamento racional, né, que é a amizade pelo saber. Iremos ver os fatores que contribuíram para o pensamento racional, iremos ver a filosofia, iremos ver o positivismo, né, iremos ver a psicologia científica. Tudo isso aqui no blog da Mila MZ na edição de hoje. E antes de iniciarmos com a aula, vocês já devem estar a escutar este fundo musical tão suave e tão bom. Esta música é do José Mael, ele autorizou, né, o blog da Mila a usar como fundo. Então, se vocês gostaram da música, também podem deixar ficar aí o vosso comentário, né? Eu vou dar todas as instruções para baixar a música ou para ter a música. Vamos à aula! Como sempre, nem nós, os seres humanos, sempre temos aquela curiosidade de querer saber de onde é que viemos, para onde é que vamos, de querer procurar explicações ou respostas para diferentes fenômenos naturais que acontecem. E não podia ser diferente na época antiga, né? Onde percebemos que o povo tinha lá suas dúvidas e como não sabia onde buscar respostas, nós encontramos uma mitologia que dominava naquela época, a mitologia grega. A mitologia grega trazia respostas às dúvidas do povo antigo. E as respostas dadas pela mitologia grega eram credíveis. Então, tudo que os poetas videntes nem falavam, diziam às pessoas, a forma como eles interpretavam os fenômenos, era verdadeiro, era verídico, não era indiscutível. Você não podia chegar lá e desmentir. Sabe por quê? Porque aquelas fontes eram credíveis, porque as pessoas acreditavam que os poetas videntes eram escolhidos pelos deuses. E quando as pessoas acreditam que foram os próprios deuses que escolheram aquilo, provavelmente ou consequentemente acabam acreditando em tudo, porque o que os deuses disseram é aquilo, é aquilo. Então, anos se passaram e nós percebemos que já existiam fatores que iriam impulsionar o surgimento do pensamento racional, da amizade pelo saber. Nós percebemos que um dos fatores foram as viagens marítimas, quando os povos começaram a viajar, quando descobriram que podiam conhecer outros povos, que existiam outras pessoas no mundo. Então, essas viagens impulsionaram ou contribuíram de algum modo para o pensamento racional, para a amizade pelo saber. Nós encontramos uma situação em que um povo vai para outro, visita outro povo e descobre como é que os outros viviam, como é que os outros povos viviam, qual era a cultura que os outros povos tinham, os hábitos que os outros povos tinham. Então, estaremos aqui diante de uma interação social, onde um povo interage com o outro, ou seja, uma sociedade com a outra. Então, essa interação social possibilitou as trocas comerciais, o surgimento da moeda, o surgimento do calendário. E no surgimento da moeda, nós iremos perceber, né, que várias coisas poderiam ter acontecido, porque onde envolve dinheiro, trocas comerciais, conflitos sempre existirão. Há quem sempre que irá ficar com mais, há quem irá ficar com menos, há quem quer mais dinheiro, todos querem mais, né? Eu não vou mentir aqui e dizer que há quem queria menos, todos queriam mais. Então, quando existe essa desavença, esse interesse nem pelo dinheiro, pelo poder, facilmente. Então, por conta desse problema, desses conflitos, né, surgiu a política, né? Porque a política veio com a ética, veio com as leis, com as normas, tudo isso para regular o povo. No próximo vídeo nós iremos falar do surgimento do direito. Tem a ver muito com essa aula, né? Mas voltando à nossa aula, né? Esses fatores que estivemos aqui a mencionar, a explicar, possibilitaram ou
contribuíram de algum modo para o surgimento do pensamento racional, da amizade pelo saber, da filosofia. Já no século XVII, nós percebemos que os povos eram baseados ou estavam baseados na intuição e na generalização. Ou seja, aos fenômenos naturais, nós encontramos que o povo olhava para o passado e buscava explicar o presente. Ou seja, estamos diante de uma situação em que há muita ventania, as árvores vão abanando de um lado para o outro, tem muita poeira, ou de repente, né, o céu fecha, fica tudo escuro. O que é que nós iremos dizer? Só pode ser um ciclone, porque antigamente aconteceu assim. A minha avó me disse que quando ela era criança, aconteceu algo do gênero e essa coisa foi dado o nome de ciclone. Então hoje também é isso. Ou seja, para explicar o presente, o povo olhava para o passado. Anos e anos se passaram enquanto o povo acreditava na intuição e generalização. E logo mais chegou o empirismo, que trouxe desconfiança sobre o conhecimento. E quem destacou-se mais foi René Descartes, porque ele duvidava de tudo. Ele contestava a própria ciência que existia, a ciência antiga. Ele queria entender o problema entre corpo e mente. E antigamente acreditava-se que a mente, né, influenciava o corpo. Esta era a ciência antiga. Então, René Descartes veio com uma pergunta meio provocativa, né, onde ele procurava saber: será que a mente e o corpo influenciam-se mutuamente? Ou é somente a mente que influencia o corpo, como a ciência antiga já dizia? Então, com essa pergunta, ele ficou conhecido, ele destacou-se mais, né? Porque ele duvidava até da própria ciência, duvidava até mesmo do que já existia. E depois de anos, nós percebemos que a psicologia surgiu a partir da filosofia, com o objetivo de incluir o método empírico para responder às questões que a própria filosofia levantava. Ou seja, de algum modo, a psicologia veio para ajudar a filosofia, assim que é, né, com seu método empírico. Nós percebemos que a filosofia trouxe à psicologia temas como inteligência, percepção, memória, sensação e entre outros. E nós também percebemos que a filosofia, né, ela precisa da psicologia para alcançar o seu objetivo. Ou seja, sem a psicologia, a filosofia não consegue alcançar os seus objetivos. Mas nós encontramos uma grande diferença entre essas duas ciências. A psicologia, por sua vez, né, ela usa o método empírico, usa terapias, usa o método estatístico, onde temos a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa. Enquanto que a filosofia usa as categorias conceituais, bem como as suas relações. Ela interessa mesmo pelos conceitos, nada mais que isso. Enquanto que aqui na psicologia nós temos terapia, temos estatística, temos empirismo. E em jeito mesmo de fim, nós encontramos aqui a psicologia científica, que surge com Auguste Comte. Ele que limitou-se em fatos prováveis, em fatos quantificados, em fatos objetivos. Ele queria algo que seria provado cientificamente. Ele precisava de provas para tudo. Por sua vez, defendia que a mente se desenvolve através da acumulação progressiva das experiências sensoriais. Ele era objetivo, completamente objetivo. E a nossa aula já terminou. Inscreva-se no canal, deixa ficar o seu gostei, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Boa aula! A aula já terminou, então não é boa aula. Muito obrigada pela atenção dispensada. Nos vemos no próximo vídeo.